Bom dia, galera. Estamos dando início a mais um debate clínico. O assunto de hoje são lesões dos joelhos em mulheres, sendo a principal delas, a que eu destaquei mais, foi a lesão do ligamento cruzado anterior e a síndrome de dor patelofemoral. Para que a gente possa entender melhor todo esse contexto e ainda por ser um assunto pouco debatido, ainda é muito escasso se ver falar sobre isso, principalmente em mulheres não atletas. A gente encontra muitos estudos voltados para a área esportiva, mas para mulheres não esportistas, idosas, enfim, ainda é escasso essa linguagem no meio científico, mas eu vou tentar trazer para vocês de uma forma mais clara e ampla, que fique de melhor visualização e entendimento para todos. Para que a gente comece a falar e vocês comecem a entender um pouco sobre o tema, sobre o joelho, sobre todo esse complexo, a gente precisa abordar pontos anatômicos para a gente entender o que é que se passa dentro do joelho, dentro das articulações, dentro dos músculos, do que ele é composto, tá? Eu fiz alguns desenhos aqui que talvez não fique de uma boa visualização para vocês, por isso eu trouxe alguns desenhos aqui, ó, no livro, tá? Para que vocês possam entender melhor e ter uma visualização melhor também, para a gente debater de forma que fique mais visível, mais fácil para todos, tá? Com relação à anatomia do joelho, botei também os principais pontos, tá? A gente vai ter na parte de cima, que seria a parte da coxa, o fêmur, tá? O osso mais longo do corpo. Na parte do meio do joelho, quando a gente toca, a gente sente uma bolinha, tá? Mais precisamente aqui, ó. Isso aqui, uma bolinha. Essa bolinha a gente chama de patela. Abaixo da patela, que já entra a parte inferior da canela, tá? A gente tem os meniscos. Os meniscos são essa forma de C, aqui, ó, um C e um C, tá? Na parte lateral, que é a parte mais de dentro, temos a parte do ligamento colateral lateral e a parte mais pra cá, ó, seria a parte do ligamento colateral medial. Existem outros tipos de ligamento, ligamento cruzado, ligamento anterior, posterior, enfim. E no menisco nós também temos o menisco medial e o menisco lateral, assim como temos o ligamento. Na parte do osso nós temos a tíbia e a fíbula, que se ligam mais na parte abaixo da canela, que seriam os ossos da canela. Muita gente já deve ter ouvido falar, na minha canela, fulano fraturou, quebrou a tíbia. São esses dois ossos, tá? Que compõem a tíbia e a fíbula. Outra parte muito importante para a gente compreender esse complexo do joelho seria a gente destacar a parte do quadril, ainda pouco falada, né? Infelizmente. Trouxe aqui para vocês a imagem da tíbia e da fíbula. É bem grande mesmo, né? O mais fininho, que seria esse daqui, seria a fíbula, tá? E o mais extenso aqui, ó, o mais gordo, vamos dizer assim, a tíbia. Com relação ao quadril, pessoal, ele precisa ser destacado, tá? Ele precisa ter esse enfoque, porque, não sei se vocês sabem, mas ele tem uma correlação com o joelho e alguns músculos desse complexo, quando estão em disfunção, ou seja, quando eles não estão sendo bem usados, eles não estão desempenhando sua função corretamente, eles podem prejudicar no joelho, a ocasionar lesão, a ter um desgaste maior dessas estruturas do joelho. Então é totalmente importante que a gente também fale do quadril. Em uma imagem mais detalhada, aqui, ó, seria todo esse complexo quadril, e aqui a gente já liga ao fêmur, que foi tudo que eu falei para vocês que da região do joelho. No quadril, o que é que a gente precisa, que eu achei mais interessante para destacar para vocês? A região do glúteo,
tá? Quando essas musculaturas elas estão comprometidas, ou seja, estão em disfunção, elas são bastante significativas em lesão do joelho, principalmente quando a gente está fazendo o tratamento de algumas lesões do joelho, por exemplo, a lesão do ligamento cruzado anterior, a gente precisa dar um foco legal nessa musculatura glútea, principalmente esse glúteo máximo aqui, tá? É muito importante a gente pensar um pouco sobre o glúteo, pensar um pouco nessas disfunções dos joelhos que podem também estar lá no quadril, tá? O quadril, de uma forma anatomicamente, seria o glúteo junto com o quadril, que eu dei mais enfoque para vocês foi o glúteo, toda essa região aqui, ó. E aí esse glúteo ele vai se dividir em glúteo médio, em glúteo máximo e glúteo mínimo. O glúteo mínimo é mínimo mesmo e não é de tão fácil palpação, tá? Se comparado aos outros por serem músculos maiores, mas a gente consegue sim palpar, tá? A parte mais extensa seria o glúteo máximo. A parte mais acima do glúteo, vamos dizer assim, uma região mais perto do sacro, seria o glúteo médio, porém mais para a parte lateral, para a parte mais fora, tá? E o glúteo mínimo, bem pequenininho mesmo, tá? Esses músculos, quando eles estão em disfunção, ele vai acarretar em algumas lesões do joelho. Não pode ser uma lesão, por exemplo, de ruptura total do ligamento ou do menisco, mas eles, em disfunção, ele vai trazer algum desarranjo dessa estrutura do joelho, tá? Então, como a gente já entendeu a parte anatômica, o que é que a gente vai precisar trazer agora? Que já falei para vocês um pouco, mas a gente desmembrar, tá? São as disfunções que acontecem em algumas dessas musculaturas específicas, que são das musculaturas do joelho e nessa musculatura do glúteo, tá? Eu trouxe para vocês 4 principais músculos, 3 deles isolado do ligamento do joelho e um dele trouxe só o glúteo máximo, tá? Achei mais relevante da gente falar, não que o glúteo mínimo e o glúteo médio não seja importante, mas isso eventualmente a gente pode vir falar mais lá na frente, a gente pode abrir uma enquete, pode abrir um debate sobre eles, se a gente achar interessante, tá? Com relação aos músculos, eu falei primeiro sobre o semitendíneo, tá? O que é que acontece? A sua principal, ele tem 2 principais funções, que seria a restrição da extensão do joelho, ou seja, quando a gente estica o joelho, tá? Ele vai ter uma restrição quando o quadril está fletido. Se o quadril flete, eu não consigo estender totalmente esse joelho. Porém, quando há uma flexão do quadril, há uma restrição da flexão do quadril, há uma restrição da extensão do quadril quando o joelho ele é fletido. Ou seja, vocês podem perceber que tem uma relação total. O que é que acontece quando esse músculo ele está encurtado? Ou seja, tem uma disfunção ali já. O encurtamento não deixa de ser uma disfunção, tá? Acontece que vai ter uma inclinação na postura do indivíduo, visto que vai haver essa restrição tanto na flexão de um como na flexão do outro. O indivíduo tende a apresentar uma postura de flexão, tá? Com relação ao semimembranoso, o que é que acontece quando tem um encurtamento, uma disfunção dessa musculatura? Ele vai apresentar um varo do joelho. Varo, para quem não sabe, a gente fala que valgo é joelho apaixonado, a tendência é quando os joelhos eles rodam, tá? E varo é quando ele abre, joelhos divorciados, em uma linguagem mais fácil para vocês. Então, no semimembranoso, quando ele é encurtado, quando ele tem uma disfunção, ele faz o varo, ele abre, tá? Então, vocês estão começando a entender aí a importância dessas musculaturas. O bíceps da coxa, a sua principal função, ele vai diminuir a curvatura lombar.
interessante, né? A gente acha que, não preciso mexer em algumas coisas. Qual a relação que tem o músculo da perna, por exemplo, com a postura, ou o que é que tem a ver com a coluna? Vocês estão vendo que tem muita coisa aqui, né? Então ele vai o quê? Diminuir essa curvatura da região lombar, tá? E quando ele está encurtado ou em disfunção, o que é que vai ocasionar? Se o semimembranoso ele faz o varo do joelho, o bíceps da coxa ele vai fazer o valgo do joelho. E esse valgo ele favorece muito a lesões, tá? Tanto o valgo como o varo, mas o valgo em si. Com relação ao glúteo máximo, que a gente já falou anteriormente na anatomia, sua principal função, ele vai ajudar na estabilização do joelho. Então, se tem uma disfunção aí, esse joelho já não tem tanta estabilidade, né? Vocês não concordam comigo? Quando esse músculo está encurtado, ou quando tem alguma disfunção nele, o que é que acontece? Vai haver uma deformidade na extensão com uma rotação lateral do quadril, que vai levar ao quê? A retroversão. A pelve ela faz anteversão, frente, retroversão, trás. Vai haver uma retroversão da pelve, retroversão pélvica. Então, mais uma vez, olha como é importante aí dar uma olhada nesse glúteo máximo, tá? Então, trazendo agora para o nosso tema, as lesões em mulheres. O que é que acontece para o índice de lesão, principalmente de ligamento cruzado anterior, de síndrome do patelofemoral, ser maior em mulheres? Há um aumento da predisposição do ligamento cruzado anterior, tá? Isso é comprovado cientificamente. Por quê? Vamos lá trazer o questionamento, que seria: acredita-se que mulheres, elas não utilizam corretamente os músculos do quadril para dissipar energia. Tudo que a gente falou anteriormente. Não é que a gente não use, mas a gente não usa corretamente. Então, isso vai influenciar direta e indiretamente em algumas disfunções. Vai influenciar na nossa postura, vai influenciar na nossa pisada, né? Então, algum músculo ele vai estar trabalhando em excesso aí nas mulheres. Você não concorda? Se todos os músculos desempenham seu papel e a gente acaba, vamos dizer assim, tirando um pouco, protegendo um pouco aquela musculatura, algum outro músculo ele vai estar trabalhando a mais. Então, algum outro músculo está mais sobrecarregado, né? Então, o que é que acontece? As mulheres utilizam-se preferencialmente os músculos do quadríceps. Foi tudo que a gente conversou. Para o quê? Para aumentar essa estabilidade dinâmica do joelho. Quem gera a estabilidade do joelho que a gente viu anteriormente? O glúteo, principalmente esse glúteo máximo. E também o glúteo médio e o glúteo mínimo, ele vai gerar um pouco dessa estabilidade, mas não com tanta sustentação como o glúteo máximo. Ou seja, a gente tira essa energia, tira essa função do glúteo máximo e a gente passa a exigir um pouco mais, ou seja, sobrecarregar mais o músculo do quadríceps. Então, o que é que acontece? Vai reduzir uma ativação dos isquiotibiais. Então, o meu glúteo máximo ele já não trabalha 100%, eu tiro a ação, a ativação dos isquiotibiais e boto o excesso aonde? No quadríceps. E o que é que vai acontecer na mulher? Ela vai ter a maior absorção de energia em duas articulações, joelho e tornozelo. Então, por que é tão comum as lesões de ligamento cruzado anterior e a síndrome de dor patelofemoral em mulheres? Está respondido, né? Com relação aos mecanismos de lesões, tá? De uma forma geral. O mecanismo de lesões se divide em dois, tá, pessoal? Traumático e atraumático. A, negação, ou seja, não traumático. O que são lesões traumáticas? Elas ocorrem devido a uma força aplicada diretamente no local.
ou seja, uma força aplicada diretamente no joelho. E a atraumática é responsável principalmente pelas rupturas de lesão do ligamento cruzado anterior. 88% é causada pelo contato direto, mas, e aí é que diferencia da lesão traumática, pela aterrissagem no salto. Justamente pelo que a gente já falou lá atrás, essa disfunção. Ou seja, a gente quando pula, que volta, a mulher principalmente, quem estabiliza, o glúteo não vai conseguir segurar. Então é muito mais propício a uma lesão do ligamento cruzado anterior, por causa de quando a gente vai pular, a gente vai tender a jogar a um valgo ou a um varo, a depender de como vai se comportar o semimembranoso e o semitendinoso nessa mulher, tá? E a tendência é a lesão do ligamento cruzado anterior. Vai se dividir em lateral e medial, de acordo com esse valgo ou esse varo do joelho. Observação muito importante. A falta de controle dos movimentos do quadril nos planos frontal e transversal, favorece uma ruptura do ligamento cruzado anterior. Então, em tudo fica visível e evidenciado de como é importante essa musculatura do quadril, como ela pode influenciar nessas lesões, né? E por último, eu trouxe para vocês as evidências científicas de acordo com esse tema. O que é que as evidências científicas mostram, o que é que elas trazem? Com o aumento, com a sobrecarga do músculo quadríceps, ou seja, com a utilização do músculo quadríceps, que é o que a gente já falou anteriormente, o que é que vai acontecer? Vai ter uma redução da ação dos músculos posteriores, principalmente da coxa e do quadril, tá? E vai ter o quê? O aumento das forças de anteriorização da tíbia, lembra aqueles dois ossinhos que eu falei? A tíbia e a fíbula. A fíbula o mais fino, fíbula, o mais grosso, tíbia. E, consequentemente, o que é que vai acontecer? Estresse do ligamento cruzado anterior. O estresse não quer dizer que seja uma ruptura total do ligamento. O que a gente está dizendo é que é mais propício a lesões de ligamento cruzado anterior, que aí vai se dividir em ligamento cruzado anterior lateral, colateral, lateral ou ligamento colateral medial, que vai depender de toda aquela biomecânica que a gente já falou. A diminuição do uso do glúteo, que a gente também já falou anteriormente. O que é que acontece? O que é que as pesquisas trazem sobre isso? Vai promover um desarranjo biomecânico das articulações do membro inferior. Ou seja, se eu não consigo estabilizar o meu joelho, algum músculo ele vai trabalhar em excesso para fazer essa estabilização, que a gente já viu, que o uso excessivo, que é o quadríceps, e a gente tem um encurtamento de cadeia posterior. Então, tudo isso vai desestabilizar, que é o que ele traz, os nossos membros inferiores também. Alguns vão trabalhar em excessos e outros não. Outros, ao invés de estar desempenhando sua função total, não está desempenhando. E o outro, além de desempenhar sua função total, está desempenhando metade da função do outro músculo que não está desempenhando. Ou seja, a biomecânica ela está toda desorganizada, né? E a deficiência dos músculos do quadril. O que é que as evidências científicas trazem? Vamos lá. Ao aumento do estresse na articulação fêmuro-patelar, do fêmur e da patela, lembra? Que a patela é aquela bolinha que fica aqui, que a gente sente. E vai acontecer o quê decorrente a isso? Aumento das rupturas de ligamento cruzado anterior e da síndrome de dor fêmuro-patelar, principalmente em mulheres. Então, o que é que vocês conseguiram entender sobre isso aí? A biomecânica, quando ela está desorganizada, ela vai ser favorável à lesão. E por que nas mulheres esse índice de lesão é mais alto do que em homens? E isso também inclui atletas, tá, pessoal?
Porque a gente tem uma musculatura que ela trabalha em excesso, uma musculatura que ela deve promover estabilização, que é o glúteo máximo do meu joelho, e a gente, mulher, não usa esse glúteo, vamos dizer assim, como é para usar. Então, essa musculatura trabalha em excesso, essa aqui não está trabalhando. Quando eu salto, que eu vou cair, né? Eu vou ter a falta de energia dissipada nisso aí, porque aonde está toda a minha maior concentração de energia, tornozelo e joelho. Vai depender se eu me comporto como um valgo ou como um varo, que a gente já viu que vai ser propício a lesões. Então, a biomecânica da gente é muito importante. E o que eu quero alertar a vocês, o principal motivo de fazer esse vídeo, de trazer esse tema, é que o quadril ele não pode ser esquecido. Essas musculaturas do quadril não são inúteis. Vamos parar para pensar nisso aí. Eu tenho uma lesão, eu fiz um pós-cirúrgico e eu preciso de ativação, eu preciso trabalhar isso aí, eu preciso de uma liberação de algumas cadeias. Se essas cadeias posteriores elas são encurtadas, a tendência é que, como elas estão encurtadas, quando a gente for liberar lá atrás, a tendência é que as pessoas sintam mais dores na liberação de cadeia anterior ou de cadeia posterior do que de cadeia anterior. Lá atrás é encurtada, a gente precisa de uma ativação lá de trás, porque a minha cadeia anterior está trabalhando em excesso, se é que vocês entendem. Meu centro de gravidade está me empurrando para frente. Então lá atrás está rígido, pessoal, para segurar essa barra. Então vamos ter um olhar mais clínico, um olhar mais mecânico sobre isso também. Eu preciso abrir meus olhos, entender cadeias. Lá atrás está preso. Lá atrás é o excesso e aqui na frente, ó, não, já está acostumado, meu corpo foi projetado para isso. Então eu preciso trabalhar, eu preciso acordar essas musculaturas de lá, eu preciso trabalhar liberar essas musculaturas, gerar força para elas, tá? A gente, fisioterapeuta, a gente vai fazer todo o caminho da reestruturação. O educador físico ele vai entrar como essa reabilitação continuada. Vamos quebrar esse tabu. Fisioterapeuta ele sabe até onde ele pode ir, educador físico ele sabe até onde ele pode ir. Então não vamos ter medo, não vamos entrar em coisas que não nos competem. Por isso que eu só vou até aqui. Eu não vou falar de um fortalecimento do que eu tenho, que eu não tenho que fazer. Posso trazer isso como uma visão do Pilates, mas como uma visão de gerar força, uma visão de um educador físico não cabe a mim, fisioterapeuta. Então vamos parar para pensar, vamos ver até onde a gente pode ir como profissional de fisioterapia, como os profissionais de educação física também. Vamos trabalhar em conjunto, um precisa do outro e não um precisa passar por cima do outro, do trabalho do outro, tá? Então, o que eu quis trazer para vocês foi isso. Espero que tenha sido interessante, bastante legal. Para mim foi muito construtivo e interessante também trazer mais sobre esse tema, tá? Descobri muitas coisas também. E deixo a dica de vamos continuar a pesquisar, vamos continuar a trazer assuntos novos. E a gente só vai aprender se a gente for realmente atrás, se a gente for pesquisar e se a gente for dividir informações, né? Acho que o caminho é por aí. Agradeço a atenção de todos vocês, espero que tenha sido muito proveitoso. Para mim é bastante interessante e de bastante valia estar aqui, expondo um pouco do que eu sei e tendo essa troca com vocês. Estou aberta a todo o tipo de compartilhamento, de informações, de dúvidas, enfim, estou aberta a tudo, tá? E a gente se encontra próxima semana no nosso próximo vídeo. Espero vocês. Tchau!